Epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola, capítulo 2. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, os nossos métodos, Pedro vai falar. E também não entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor da salvação, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza para muitos nós com palavras antigas, sobre os quais já de largo não será tardia a sentença e sua perdição ao domínio, porque Deus perdoou os anjos do pecado, mas havendo lançado no inferno, nos entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo não tinha, mas guardou a Noé, pregou ele da justiça com mais 7 pessoas, ao trazer tudo sobre o mundo, e condenou com perdão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a na cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou de Soló, enfadado da vida absoluta de homens abomináveis, porque esse junto, ficando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, eu sobre as suas obras. Assim sabe o Senhor de dar a tentação, os piedosos, reservados os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que segundo a carne andam em consciência e ilícito, e desprezam as inclinações, a delícia dos sinais próximos, receando blasfemar das divindades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não produziam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas eles, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos mortos, blasfemando os que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a razão de justiça, porque tais homens têm prazer dos eleitos, cotidianos, notas, são eles humanos, deleitando-se em seus enganos, quando se bacteiam por nós, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engolando as almas, tendo o coração apresentado na avareza, filhos de nossa, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mundo do bem falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são todos ensinados, muito levados pela força do bem, para os quais a escuridão das trevas eternamente se deserta. Porque falando coisas memoráveis e vaiadas, embora com a suficiência da carne, ou intuições, aqueles que se exaltam bastante do próprio momento, prometendo liberdade, sim, sendo eles mesmos seus da corrupção, porque de quem alguém é vencido, tal, mas se convencer. Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porém, uma vez envolvidos nessas e vencidos, tornou-se-lhes como que estavam mortos, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo ou desviarem-se do santo mandamento do verdade. Desse modo, perderam-nos, porque por verdadeiro progresso, o cão
o próprio público e a forma lavada a aleluia do Amém. Ouvimos a leitura da palavra. Se nós ficarmos em uma palavra, nós vamos já falar em relação a Deus essa palavra, nós já sabemos qual o nosso dever nesse caminho para nós. Devemos fazer para agradar a Deus e cometer dele a boa da vida. Irmãos, entre o povo também teve nossos profetas do passado. Como há entre nós também falsos doutores, que introduzirão incobertamente heresias, negarão o Senhor como nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, com palavras fingidas, farão de bons negócios. O caminho da verdade será blasfemado. Quantos falam desse caminho? Não entendem a graça de Deus. Muitas vezes olham o erro pessoal. Se nós olharmos o erro pessoal, não vamos ficar. Mas se nós observarmos a doutrina é perfeita. Não tem erro na doutrina. O erro muitas vezes está nas pessoas que não guardarem a palavra, não guardarem a doutrina. E o caminho muitas vezes é blasfemado. Alguém fala, critica, porque não guarda a palavra. Fez negócio, faz um negócio com o irmão, ele não guarda a doutrina e engana. Aí o caminho é blasfemado. Mas não é o caminho. Nós não temos culpa. O Senhor Jesus não tem culpa daquele que anda torto. O Senhor Jesus não tem culpa daquele que anda errado. Irmão, aquele anda errado, só quem é desobediente. E a palavra vem todos os dias no culto, nos ensinando, nos doutrinando. Como nós devemos fazer para agradar a Deus? E muitos andam atrás, irmão. Palavra de bênção, vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te preparar casa, vou te dar casa, vou te dar terreno, vou te abençoar, vou fazer isso, fazer outro. Irmão, as coisas perecem, vai ficar tudo aqui, mas o Senhor nessa noite eu quero derramar bênção espiritual, bênção espiritual, derramar dom na igreja para você vencer o pecado, vencer a fornicação, vencer o adultério, vencer a corrupção, vencer a idolatria, vencer o ciúme, vencer a inveja, vencer a cobiça. Glória ao nome do Senhor, é isso que o Senhor quer fazer para a igreja. Abençoar a igreja espiritual. As outras coisas, gradativamente, o Senhor vai acrescentando na nossa vida. Busca primeiro o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas o Senhor vai preparando. Estou vendo um testemunho aqui, começou uma reunião na casa da irmã, uma congregada lá, não tinha nada, tinha uma porta de guarda-roupa servindo de parede, um vitrô servindo de parede. O Senhor não tomou o caminho da vida da irmã, hoje ela não mora numa casa. É só servir a Deus, irmão, honra o Senhor, serve a Ele, o Senhor lhe servirá. Irmãos, falando de bons negócios, com palavras, falando de bons negócios, palavras fingidas, sobre os quais já de largo não será tardia a sua perdição. Não, porque se Deus não perdoou os anos de pecado, não perdoou, a
também foram lançados no inferno, os entregou nas cadeias, na escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou no mundo antigo, mas guardou Noé, pregou ele na justiça, ele andou na justiça, foi guardado por Deus. Nesse dilúvio consumiu, as águas consumiram os órgãos, os filhos de Noé e dele, sua esposa, sua nora. Não, irmão, o Senhor guardou. O justo, ele é guardado por Deus. Pensa, irmã, está caminhando aqui, está caminhando sozinha, está caminhando sozinho. Não, os olhos de Deus o meu irmão testemunhado. Caiu da moto, caiu embaixo do carro, nada aconteceu comigo. Alguém caiu na moto, só no lombo já. Alguma coisa e agora? Embaixo do carro. Então o Senhor guarda o seu povo, irmão. Olha o Senhor. Então tem falsos mestres. Falsos mestres. E desde quando a pessoa está nessa graça, irmão, e ele ensina para alguém alguma coisa da Bíblia, ele é um mestre. O que você tem ensinado para a tua família? Tem ensinado para o teu vizinho, para o teu parente? Olha o Senhor. Assim falai, assim procedei. E muitos falam, mas não guardam. E é blasfemar o caminho da verdade. O Senhor nessa noite manda essa palavra para nós. Veja aqui, irmão. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem envolvidos nelas e vencidos, tornou-se mesmo o último estado pior do que foram envolvidos e vencidos. Tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não ter o conhecimento do caminho da justiça, que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio por um provérbio, um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porta lavada ao escrutador que ama. Foi lavado, pedido, feito conserto com Deus, foi sepultado o velho homem, a velha mulher, ressurgiu um novo homem em Cristo Jesus, lavado, remido no sangue do conselho eterno. Depois foi envolvido novamente nas coisas frágeis desta vida e vencido. Tornou-se pior esse estado do que o outro estado. E quem não conhece o caminho da verdade serão julgados pelas suas obras. Porque lá não Deus conhecia nada, serão julgados pelas suas obras. E nós que conhecemos? E nós que conhecemos a verdade? Tem algum aqui inocente aqui que faz as coisas inocentes e não sabe o que está fazendo? Olha, irmão, desconheço. E nesse caminho aqui, vão ver que tem doutrina, vão vai ver que tem doutrina, vão vai ver que tem doutrina, vai no Arizona tem doutrina, vai no Morro Branco, na Central, onde for, o Senhor ensina o seu povo como tem que fazer para entrar no céu. E a pessoa faz porque obedece a palavra. E muitas vezes quando não pode, não damos crédito à palavra, é blasfemado o caminho da verdade. Mas nessa noite o Senhor está vindo essa palavra. Essa palavra de misericórdia, de bondade do seu povo, ensinando. Meu servo, minha serva, anda na justiça, anda na retidão. Eu não perdoei os anos do passado. E se nós também não dermos valor à obra de Deus, à palavra de Deus, irmão, logo em nome do Senhor, por certo também o Senhor pedirá conta de nós. Olha essa palavra. Temos os olhos cheios de adultério, e não cessamos de pecar, colocando as almas em constância.
grudado na avareza, filhos de maldição. Recebendo o galardão de justiça, pois que tais homens têm que trazer nos deleites cotidianos novas, são eles, imáculas, deleitando-se em seus rebanhos, quantos se manteiam convosco, glória ao Senhor, mas deixando o caminho direito, errado, e seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Quando Balaque começou, irmão, oferecer presentes para Balaão, amaldiçoar o povo. Não amaldiçoou só a questão lá atrás. E quem era caminhado atrás? Porventura não era aqueles mais idosos, as crianças que não podiam estar de festa, estava indo tudo atrás. Eu não posso amaldiçoar aqueles que têm abençoado. Mas precisou muito jumento falar comigo para entender a palavra. E hoje está aqui essa palavra, uma palavra falando abertamente do mundo. Guarda a palavra que guardará. Nós teve a repreensão da sua transgressão, muito jumento falando com voz humana. Impediu a loucura do profeta. Porque falando coisas de arrogante de vaidade, engordam com as concupiscências da carne, por soluções daqueles que se estavam afastando, o diante dele, prometendo liberdade, sendo eles mesmos cegos na corrupção. Porque de alguém, quem alguém é vencido, tal mais cego, glória ao nome do Senhor. Irmãos, aqui essa palavra. Senhor, vamos dizer para essa igreja, eu quero abençoar a minha igreja espiritual. Não estou prometendo carro, não estou prometendo casa, apartamento, não estou prometendo nada dessa vida. A promessa que estou fazendo para essa igreja hoje é armar essa igreja, é revestir essa igreja do pão do céu. Você tem que pisar na cabeça do adversário, você tem que lutar, batalhar, porque o nome está escrito no livro da vida. Ora o nome do Senhor, irmãos, está caindo água do céu nessa igreja. Vencer idolatria, vencer tudo lá. Você vai vencer com suas próprias forças. Então, quem necessita de armas do céu, dá glória a Deus. Glória a Deus, eu preciso das armas do céu. Eu preciso de temor, eu preciso de humildade, eu preciso de fé, eu preciso de caridade, eu preciso de estudo, eu preciso de revelação, eu preciso de visão espiritual, eu preciso ser mais crente, eu preciso limpar a minha casa, eu preciso doutrinar os meus filhos, eu tenho que liderar a minha família dentro da tua casa. Senhor, me dá luz, eu preciso de luz, irmão, está derramando o Senhor aqui nessa terra, luz, fidelidade, sinceridade, vai ser servo no aniversário, e quem não é vencido, tal se faz servo. Então, se você é vencido pelo pecado, se faz servo do adversário. Mas se você venceu o pecado, vencer tudo, irmão, você é servo de Deus. Eu digo por essa palavra, eu preciso armar a minha igreja. Eu preciso armar a minha igreja. Porque irmãos, os dias estão vindo aí, dias terríveis. Vou continuar chacoalhando essa terra. Esse ano aqui, os irmãos vão ver. Se nós, Deus der vida para nós continuar aí na nossa vida, bendito o nome do Senhor.
resolver com os próprios olhos o que vai acontecer dentro da nossa nação, fora dos irmãos. Guarda essa palavra. Quem é crente, irmãos, vai permanecer em pé, mas muitos vão se entregar. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe, irmão. Se aquele que senta do teu lado hoje, se amanhã ele não estiver aí do teu lado, cadê aquele irmão? Cadê aquele irmão? Coloca culpa nessa, daquela que tratou mal, culpa daquele, aquele irmão não visita, aquele irmão não faz isso, não faz aquilo outro. Crente, irmão, que precisa estar sempre você visitando, irmão, ele vem uma vez, depois não volta mais, volta outra vez, vai lá para uma visitinha, não vem. É aquele crente que é igual criança, precisa estar sempre segurando, nunca firma as perninhas. Da criança quando tem vigor, você segura e dá as primeiras passadinhas, segura no colo, daqui a pouco ele está andando sozinho. Se é um crente espiritual introvertido, ele anda sozinho, está prosperta. Não precisa estar aqui, ali, não parando, não, ele anda, irmão, Deus me liberou a graça, eu sei o caminho que eu estou pisando, sei a terra que eu estou pisando. Se você não vem congregar, não culpa esse, não coloca a culpa no outro, não é eu mesmo, comigo mesmo. Outro fica lá prostrado diante de um aparelho, fica lá, congrega, tem só o domingo, às vezes já chega atrasado ainda, e quando acontece alguma coisa, não vou mais não. Aquele irmão lá, aquela irmã, lá, ele nunca fala que é ele que está fraco. Fala que ele está escondido atrás de alguma coisa. Bendito o nome do Senhor. A bem-aventurada é aquele que está aqui nesta noite. Senhor, eu estou aqui não por causa das coisas dessa vida. Se tu prometer carro hoje, tem essa palavra, eu não vou pegar. Se tu prometer um apartamento para mim, sim, eu não vou pegar essa palavra, não. Mas se tu prometer vida eterna, prometer lá de glória, eu vou acabar. Quero vencer a minha carne, quero vencer o adversário, quero vencer o pecado, quero sair dessa terra vitorioso, pela minha vida eterna. É isso que o Senhor quer fazer nessa igreja agora. Irmão, se nós clamarmos, na última oração eu vou visitar assim. Vou visitar toda essa eternidade aqui. Vou mostrar para vós que eu amo essa igreja e que eu amo essa verdade. Eu estou falando aqui, eu queria derramar uma chuva de bênção na irmandade. Glória ao nome do Senhor, esse povo, porque nós temos que vencer, irmãos. Não podemos fazer servo do adversário, não. O Senhor quer fazer nós servo fiel a Ele, para nós vencermos o pecado. O adversário tem que respeitar nós. Respeite aquele homem. Respeite aquela mulher. Aquela é a mulher de Deus. Aquele é o homem de Deus. É isso que o Senhor quer fazer conosco nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Vamos para a nossa casa e vamos saber que nós somos servos de Deus. E veja como anda, porque o mundo está de olho em nós. O caminho da verdade não pode ser blasfemado pelo nosso mau porte. O caminho da verdade não pode ser blasfemado. Veja como anda perante os gentios aí fora, perante a tua família, que não são crentes, nos ajuntamentos, vê o teu comportamento. Se você vier, toma cuidado, põe a mão, põe o pé, nos seus negócios, seja um negócio de se embaraçar. Homem de Deus, mulher de Deus, não tem nada embaraçado. Não tem nada preso com ninguém, graças a Deus. Irmão, não tem nada preso com ninguém. Não vou lá não, que é isso? Veja só, irmão, foi muito tempo que voltou lá. Acho que ele esqueceu, né? Quando encontrou lá com o irmão Salomão, a esposa. Mas que é meu esposo. Que lá como falou, começou a tremer. Tremia o amor. Homem de Deus, tremer nada. Tremer na presença de Deus, temer a Deus. Mas faz as coisas erradas, quando vê uma pessoa não, desvia por aí.
Dizia por lá, vai vem pulando lá. Oxe, irmão, o que é isso? A bem-aventurado aquele que tem Senhor, eu vou estabelecer vida na tua cruz. Posso falar aqui, eu vou no mercado, eu vou na rua, eu vou no metrô, no trem, no ônibus, onde eu estiver, minha cabeça está erguida, não tenho nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém, o seu amor, não se devendo. O amor sempre nós estamos devendo para o outro, mas outras coisas, eu estou de cabeça erguida na presença de Deus. E a verdade é que não pode dizer isso. Estou de cabeça erguida na presença de Deus. Uma chuva de bênção na tua cabeça, Deus. Se prepara, homem de Deus. Tem viagem para você na minha obra. Tem missão para você na minha obra. Tem alguém esperando lá, glória ao nome do Senhor, para trabalhar na minha obra. Está aqui o povo de Deus, eles querem trabalhar. Tem muito serviço. Tem muito que tem que virar. Mas não dá tempo. Você vai na casa e está lá. Está na novela, está no filme, está no DVD, está no internet. Tem tempo. Tem tempo para dentro do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A bem-aventurada dele, no momento que se prende com nada dessa vida. É seu trabalho, sua ferramenta de trabalho, louvado seja Deus, deu a sua hora, está saindo, para servir o Senhor, para visitar, orar para o enfermo, orar para o lado, visitar o necessitado, falar do Evangelho, visitar o desdenhado, e assim por Deus. Nada para isso aqui. Se tem alguém preso com alguma coisa aqui, irmão, está aqui a palavra para que sofra. Está preso com alguma coisa, Senhor, não consigo, mas a palavra consegue. Eu não consigo sair, Senhor. O Senhor disse: eu vou te tirar do calabouço. Glória ao nome do Senhor. Saiu de uma prisão espiritual, alguma coisa te prendeu. Essa palavra hoje vai te soltar. Estou sentindo aqui que o nome do Senhor está soltando alguém. Prendendo alguém aqui para me servir na terra. E você pensou aí, Senhor, será que eu vou vencer? Mediante essa palavra, será que eu vou vencer? O Senhor te diz: você vai vencer. Fica na confiança, eu vou te visitar ainda hoje. Não, esse é o conselho da palavra. Deus seja louvado. Amém.